Amém, graças a Deus. Nós estamos numa série falando sobre os encontros de Jesus, os encontros de Jesus na vida das pessoas na Bíblia e como isso também afeta e toca a nossa vida, o nosso coração, o quanto é poderoso quando alguém encontra Jesus, não é verdade? E nós vamos continuar com essa série, temos já falado alguns domingos atrás, vamos continuar colocando sempre Jesus em evidência, os relacionamentos que Jesus desenvolveu e que o nosso alvo é que a gente pregue sempre Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre algo muito especial que a igreja já conhece, talvez já tenha ouvido falar em algumas outras oportunidades, já tenha ouvido falar na perspectiva do casamento, que é sobre o primeiro milagre de Jesus. Vocês lembram do primeiro milagre de Jesus? Sim? Aconteceu mais ou menos aonde? Num episódio de um casamento, não é verdade? E nesse casamento muito especial, onde Jesus foi convidado, acontece momentos muito interessantes que nós vamos explorar um pouquinho aqui. Eu quero contar um pouco essa história, falar um pouquinho de como isso aconteceu, como está na palavra de Deus, explorar um pouco o que está em volta e tirar algumas lições para as nossas vidas nessa noite. Amém? Para isso eu queria que você assistisse um vídeo, para que seja bem visual esse momento, essa história seja contada, para que a gente possa enxergar já mais ou menos aquilo que aconteceu naquela época. Dia de festa, dança e sorriso. Hoje vai ter casamento bonito. Jesus também foi convidado. Vai muito bem arrumado. Leva presente com alegria, feito na carpintaria. A decoração está uma beleza, muita delícia e fartura na mesa. O noivo está emocionado, parece tão deslumbrado. Nunca se viu noiva tão bela, de branco está mais singela. Mas de repente o que aconteceu, quase ninguém percebeu. O pai da menina, desesperado, leva a mão no rosto, semblante pesado. Olhou para a filha dançando risonha, pensou no vexame, tristeza e vergonha. O vinho acabou. Coitados, Senhor, será que os sorrisos, será que os sonhos, será que esta festa tão linda acabou? Jesus, o amigo dos noivos, Jesus, o amigo dos sonhos, Jesus, o amigo da festa, o amigo da vida, estava ali. Mandou encher as talhas com água e ao servir as taças, a água mudara no vinho mais raro que alguém já provara. Não parem a música, o amigo da festa mandou. Jesus, o amigo dos noivos, Jesus, o amigo dos sonhos, Jesus, o amigo da festa, o amigo da vida, estava ali. Mandou encher as talhas com água e ao servir
as taças, a água, mudara no vinho mais raro que alguém já provara. Não parem a música, o amigo da festa mandou. Essa é a história que nós temos em João, no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 11. E eu queria convidar você para abrir, nós vamos ler também a palavra, depois de nós vermos a palavra. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe diz aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam de 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Irmãos, é tão especial a gente poder ver que esse foi o primeiro milagre de Jesus registrado na história, e especialmente somente no livro de João. Nos 7 milagres que ele conta essa história, ele fala, e nós entendemos e cremos que esse foi o primeiro milagre em que Jesus fez a partir do seu ministério. E compreendendo um pouco mais, e entendendo e estudando sobre isso, existe uma linha teológica que fala sobre a lei da primeira menção. Quando algo aparece pela primeira vez na Bíblia, quando alguma palavra se destaca, quando um pecado, quando um milagre, quando algo que acontece pela primeira vez, isso tem um efeito mais forte, isso tem um significado mais profundo. Ele dá um pouco da sequência e do fundo de pano para que as outras coisas que têm a ver com aquela primeira menção também tenham uma força, tenham um significado mais forte. E é muito interessante que, se nós analisarmos e pensarmos aqui, memorizarmos aquilo que temos na nossa cabeça, quais são os milagres que a gente pode lembrar que Jesus fez na sua passagem aqui na terra? A gente lembra de quais os principais milagres que Jesus fez? Vamos lá, igreja, para a gente participar hoje. Quais são os milagres? Multiplicação de peixes, o que mais? Cura de cegos, mulher da hemorragia, saúde, ressuscitar Lázaro. Já está bom, a senhora já venceu a estatística aqui, já ganhou. Quero mais participação. O que mais? Passou. O que mais? Quais milagres mais a gente lembra? A cura da sogra. Olha só, esse é para quem gosta da sogra, né? O que mais, gente? A cura da orelha do soldado, o coxo. São tantos os milagres, especialmente eu vi que a grande maioria nós lembramos aqui, e nós sabemos dos milagres em que Jesus fez
de cura, não é verdade? De ressurreição. A gente consegue, e facilmente a gente consegue lembrar, e pensar, e refletir, entender sobre aqueles milagres que mexem com o físico. Mas esse primeiro milagre de Jesus, ele não está especificamente mostrando e falando nada sobre uma cura de algo exterior. Não é interessante a gente poder refletir e pensar um pouquinho, por que o primeiro milagre de Jesus não foi algo assim, de algo que a ciência, e é tão simples e tão fácil de ver o poder de Deus na restauração de uma pessoa que já estava morta, por exemplo, como na ressurreição de Lázaro. Uma cura de uma pessoa que levou uma espadada na orelha e ele foi lá e curou. Mas esse primeiro milagre de Jesus, ele não está ali para mostrar, talvez, o poder do que a ciência não faz no ser humano. E nós vamos explorar um pouquinho esse texto e conversar essa noite um pouquinho sobre isso. Mas Jesus, ele transforma o vinho, ele transforma a água em vinho. E ele está falando sobre uma restauração da alma. Ele está falando sobre algo ainda mais profundo daquilo que a gente consegue ver, ou de que qualquer outra pessoa poderia tentar fazer. Jesus, no milagre, neste casamento, ele restaura a alegria, ele restaura a alma, ele transforma da água para o vinho, ele faz uma transformação tremenda. E como nós estamos falando de encontros, quem foram as pessoas que estavam envolvidas nesse primeiro milagre de Jesus? A palavra de Deus fala da mãe de Jesus, certo? É uma pessoa que estava envolvida, que estava nesse processo. Quem mais? Quem foi convidado para a festa junto com Jesus? Os discípulos estavam presentes. Quem mais que a gente vê no texto que estava nessa cerimônia? O mestre-sala era como se fosse um mestre de cerimônias, ou o chefe da festa lá, o organizador da festa. Quem mais? Os noivos, ufa! Nessa festa de casamento não pode faltar os noivos, não é verdade, gente? Os noivos estavam presentes. Aí a gente já imagina, quando os noivos estão presentes, quem mais está presente? Os pais da noiva, os amigos do noivo e da noiva, os parentes do noivo e da noiva. Gente, quanta gente não estava nesse casamento, não é verdade? Quantos encontros não foram proporcionados através dessa oportunidade, da festa de casamento, no qual Jesus fez o seu primeiro milagre. Se esse casamento aconteceu, e eu quero agora passar um pouquinho do fundo de pano, um pouco da história desse casamento. Ele aconteceu aonde? Muito bem, igreja. Em Caná da Galileia. Esse é o lugar. Vocês já ouviram falar sobre Caná da Galileia, ou Caná de Galileia? Vocês têm noção do que era isso? Muitas vezes a gente não vai um pouquinho mais adiante na história para conhecer um pouquinho. Mas o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus Salvador, Deus do universo, aconteceu num vilarejo insignificante. Num vilarejo de pouquíssimas pessoas, de nenhuma importância econômica para aquela situação, para aquela região, de nenhuma referência, não tinha nascido lá nenhuma pessoa importante. Gente, se a gente pudesse dizer a escória da sociedade daquela época, era um vilarejo perto da cidade de Nazaré, que também já não era muita coisa para aquela época, mas foi nessa cidade, socialmente insignificante e sem expressão alguma, num vilarejo, ao redor de uma outra cidade, mais ou menos, que foi ali que Jesus fez o seu milagre. Aonde estava Jesus nesse momento? Será que Jesus estava lá em Jerusalém? Hoje é meu dia da grande performance, onde tudo vai começar e eles vão ver a minha glória. Ou Jesus estava numa festa de casamento com seus amigos, com a sua mãe, com seus parentes, um lugar simples, numa cidadezinha simples, aonde Jesus mostrou para a humanidade, começou o seu ministério, para que nós pudéssemos aprender cada vez mais sobre ele. Outro fato curioso, um contexto histórico,
é que a Bíblia diz, e ela enfatiza, que ele foi convidado para esse casamento. Talvez não precisasse estar ali convidado. Só contando a história que Jesus estava lá, a gente já entendia. Mas a palavra de Deus, ele deixa claro que Jesus foi convidado para participar deste casamento. Ele, até então, ele não tinha feito nenhum milagre. Jesus tinha feito algum milagre? Jesus era conhecido? Opa, então os noivos decidiram chamar um popstar para participar do seu casamento, porque Jesus vai fazer um grande milagre nessa festa, então nós vamos convidar esse homem que a gente nem conhece, não sei de nada, mas ele já fez muitos milagres. Não foi por isso. Jesus não foi convidado porque ele era conhecido. Pelo contrário, Jesus ainda era um jovem que vivia na casa dos seus pais e que a partir dali deu início ao seu ministério. Mas a palavra que eu queria que você prestasse atenção, você mantivesse na sua mente e no seu coração. Jesus, ele foi convidado para aquela festa. Ele foi convidado para estar ali naquele dia. E ao mesmo tempo que eu penso que ele foi convidado e ele fez um milagre, eu tenho plena convicção de que aqueles noivos e aquele mestre-sala, eles não planejaram de acabar o vinho, não é verdade? Não deveria ser bem planejado para que acontecesse alguma coisa no meio. Pelo contrário, isso não fez parte da história do casamento, faltar o vinho para algo diferente acontecer. Mas Jesus foi convidado para aquela festa. E por esse convite, o convite que ele recebeu e aonde ele estava, fez toda a diferença nesse casamento. Também acho que vale a pena nós refletirmos um pouquinho sobre como estava a situação daquele povo naquele tempo. O povo de Israel, o povo judeu, eles estavam vivendo debaixo de uma opressão religiosa muito grande. Nós sabemos na história de Jesus que ele veio principalmente falar e combater a religiosidade. E aquele tempo em que Jesus passou por várias cidades, especialmente em Jerusalém, esse tempo onde Jesus operou esse milagre, nós vimos na história de que esse povo estava debaixo de uma regra, uma lei pesada sobre o que eles deveriam fazer, sobre religiosidade. Do acordar ao dormir, tinha uma prática religiosa, a cada momento que você deveria participar. Você estava preso, você estava amarrado, se você fosse um judeu, se você quisesse seguir a lei de Moisés, você tinha um ritual, e era um peso, um fardo sobre esse povo. E, inclusive, este milagre aconteceu durante um período muito especial naquela época, que chama a festa da purificação dos judeus, onde se usava talhas para a purificação. Inclusive as talhas que a palavra de Deus diz que foi usada para a multiplicação, ela estava ali sendo usada e tinha água antes, para que eles pudessem, todos os momentos, todos os dias pela manhã, os períodos da noite, cada vez que ele chegava, ele tinha que fazer um ritual de purificação, como significado de limpeza da pele, da mão, do rosto, do corpo. Tanto era a opressão, a religiosidade que estava acontecendo naquela época. E eu quero enfatizar isso para que a gente possa, talvez, fazer uma pequena reflexão sobre os dias de hoje, sobre como essa história até hoje tem uma força e tem uma relação com o que a gente também tem vivido na religião e na história recente. Também quero falar um pouquinho sobre casamento. Casamento era algo espetacular e maravilhoso naquela época, não é verdade? Os irmãos que sabem, uma festa de casamento, ela não durava menos de 6, 7 dias. Você já parou para imaginar uma festa de casamento de uma semana? Gente do céu, o que fica passando na nossa cabeça agora? Talvez o pai da noiva fale assim, meu Deus, eu quebro, né? Aguentar 7 dias de festa, dancei. Mas a festa de 7 dias, gente, os convidados chegavam, se acercavam de tendas, e a partir daquele dia do início de todo o ritual do casamento, começava-se a festa. O povo bebia, o povo comia, o povo se divertia, o povo dançava, o povo curtia aquele momento.
A festa de casamento era a festa mais importante depois das cerimônias religiosas que tinha para o povo judeu. Era o momento, era o ápice de uma família reunir os seus familiares e de alguma forma os seus filhos se unirem. E isso era chamado de casamento. Festa de casamento de 7 dias. E quanto mais tempo ela fosse, quanto maior a fartura, mais abençoado era aquele casal. Era assim que eles criam e assim que eles acreditavam. Então, quanto mais longa a festa, mais abençoado seria aquele casal. E assim eram as cerimônias. E por fim, que eu queria comentar e compartilhar com os irmãos, que é importante para a gente, é sobre o vinho. O vinho que até hoje nós usamos, que até hoje nós temos, é uma bebida milenar, de uma estrutura espetacular. Ele tem um significado na Bíblia muito importante. Em várias passagens bíblicas, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, o vinho tem esse sentimento gostoso, bonito, de festa, de alegria, de trazer um significado para a vida das pessoas, de comunhão, de relacionamento, de realmente celebração, de festa. Então, o vinho tem esse significado que é tão importante. Por que que Jesus, então, transformou a água em vinho? E qual o significado que para hoje esse vinho tem para nós? E, como a gente leu, tinha 6 talhas. E as talhas, elas tinham mais ou menos aí de 80, dependendo, a gente viu até na imagem, não sei se vocês lembram, chegava de 60, 80, até 100 litros, mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, historiadores dizem que a transformação da água para o vinho foi em torno de 600 a 700 litros. São praticamente hoje 1000 garrafas de vinho. E o melhor vinho que já existiu na face da terra. Porque foi o próprio Deus que fez com as suas próprias mãos. E eu estava ouvindo uma palestra de um cientista, o Adalto Lourenço, e ele estava querendo explicar sobre como que hoje o ser humano, com a capacidade e o conhecimento que ele tem, como ele poderia transformar a água em vinho. Ou seja, tentar provar cientificamente como que esse milagre poderia acontecer. E ele diz que a água, como nós conhecemos, H2O, 2 moléculas ou 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, são divididos em prótons, elétrons e... Aí todo mundo começou a gostar, né? Lembrar do seu tempo de física, química na escola, enfim. São 3 tipos de moléculas, H2O, 2 mais 1, esse é a água. O vinho, ele é formado especialmente pelo carbono, pela molécula do carbono, e tem mais ou menos 15 outras propriedades para que ele se torne vinho. E ele diz o seguinte, que através de uma fissão ou a fusão nuclear, de uma energia produzida por cerca de 200 bilhões de estrelas de nossa Via Láctea por um dia, isso seria possível acontecer nos dias de hoje. 700 litros de água se tornariam em vinho. Dá para acreditar, gente? Olha que coisa interessante, não é verdade? Todas as moléculas teriam que ser separadas, ao mesmo tempo multiplicadas, unidas, e então o resultado simples, fácil, não é? Se transformar 700 litros de água em 700 litros de vinho. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele fez com uma oração. Ele fez através do poder que saiu dEle. Ele fez isso para que aquela festa não acabasse, para que aquele casamento continuasse, para que aqueles noivos continuassem celebrando, para que a sua mãe pudesse continuar celebrando, para que aquele povo convidado, com 3, 4 dias de casamento e tudo o que estava planejado, não arruinasse, não acabasse em tristeza, mas que a alegria continuasse, que a festa pudesse continuar, para que aquela comunhão gostosa da família, o relacionamento dos irmãos, as pessoas pudessem continuar celebrando aquele momento especial. Glória a Deus por isso, não é verdade?
O que nós podemos aprender através disso? Jesus transforma o que é normal em extraordinário. Nenhum encontro de Jesus, nenhum encontro com Jesus se tornou em algo igual do que era antes. Todos os encontros em que Jesus teve, que nós estamos compartilhando e vamos continuar pregando durante esse tempo, foram encontros transformadores, encontros extraordinários, que mudaram a história, não só daquela pessoa, mas muitas vezes de toda a família, não só daquelas famílias, mas muitas vezes de todo o vilarejo, não só do vilarejo, mas também de toda a cidade, não só daquela cidade, mas de todo Israel, não só de todo Israel, mas de todo o mundo, até os dias de hoje. Glória a Deus por isso. Eu queria tirar 3 lições, já partindo para a nossa conclusão desse texto. 3 coisas muito importantes que nós podemos aplicar para a nossa vida nos dias de hoje. Primeiro delas, o vinho, que infelizmente acabou no meio da festa, ele também acaba nas nossas vidas. Muitas vezes isso é uma realidade. Nós nos casamos, nós com toda alegria curtimos o início do casamento, vivemos momentos de lua de mel, mas o tempo vai passando, as dificuldades começam a acontecer, nós começamos a conhecer um pouco mais um ao outro, o cônjuge, e aí aquela intimidade se torna um pouco mais de familiaridade, e vai chegando um tempo, e nós vemos e estamos ouvindo por aí, que chega aquele momento da crise dos 7 anos, depois o pessoal fala da crise dos 10 anos, aí tem a crise dos 15 anos, as crises dos 20 anos, eu acho que daqui a pouco vai ter crise para todos os anos. Mas é uma realidade, muitas vezes esse vinho da alegria, essa satisfação, esse prazer que nós encontramos no casamento, ele se esfria, e essa alegria vai se perdendo. E aí a gente olha para a nossa sociedade nos dias de hoje, tantos casamentos quebrados, tantas separações, tantos divórcios. Recentemente vimos dados saindo do IBGE, uma população com mais de 50% de pais separados que nós vivemos hoje. E os dados nas nossas igrejas não são muito diferentes, infelizmente. O vinho acaba muitas vezes no nosso trabalho, aquele momento em que você está feliz com o seu chefe, com o seu trabalho, com os seus colegas, e tudo está dando certo, você está ganhando bem, e de repente vem a crise, vem as dificuldades, teu chefe fica nervoso, as pessoas também não estão bem, e você começa a perder a alegria, você começa a perder o prazer que você tinha no seu trabalho, o teu resultado financeiro já não é mais o mesmo, e essa alegria, o vinho daquilo que você faz já começa a acabar. São tantas formas e tantos meios pelo qual nós vemos e temos visto o quanto o vinho tem acabado no nosso meio nos dias de hoje. Mas a lição que nós podemos tirar desse texto é que quando o vinho acaba, nós temos que ter um convidado na nossa vida para que ele possa fazer o milagre de restaurar e transformar um casamento quebrado num casamento novo, de transformar um relacionamento de trabalho que está quebrado, que está desanimado, em um relacionamento novo, restaurado, para restaurar um relacionamento entre pais e filhos, em qual você já não está mais aguentando, não sabe mais o que fazer. Ele pode, com um vinho novo, transformar essa realidade. Jesus pode transformar as experiências no qual a gente já não acredita em algo novo. Ele pode, inclusive, transformar um país como está o nosso, onde parece que o vinho acabou, onde não há mais esperança, em um novo país, em nome de Jesus. Ele pode transformar e dar um vinho novo, uma nova história, uma nova alegria para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país. Você acredita nisso? Amém, igreja? Glória a Deus. Ele acaba nas nossas vidas, ele pode acabar nas nossas vidas. A alegria pode durar uma noite, mas pela manhã,
o Espírito Santo de Deus toca a nossa vida e traz de novo a alegria. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. O vinho novo do Senhor se apresenta nas nossas vidas. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos convidar o Senhor Jesus para fazer parte dessa história. Se Jesus não fosse convidado para estar naquele casamento, aquele vinho que acabou-se, não seria renovada essa história, não teria nada diferente do que fechar-se as cortinas e encerrar aquele casamento. Porque sem vinho, sem alegria não há festa. Mas Jesus é o vinho novo nas nossas vidas e nós precisamos e devemos convidar a cada dia o Senhor Jesus Cristo para fazer parte das nossas vidas. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com você é sobre as talhas. Um detalhe importante nessa história. As talhas que estavam ali, elas naturalmente deveriam estar cheias por estarem sendo usadas durante esse período. Mas já com um propósito divino, elas estavam vazias. E elas foram instrumentos na qual Jesus disse, pegue a água, coloque a água dentro das talhas. E naquelas talhas houve a transformação da água para o vinho. Quando nós queremos, quando nós desejamos, quando eu e você buscamos e convidamos Jesus para fazer parte da nossa história, nós precisamos também nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos ser talhas vazias, para que a gente possa ser preenchido pelo vinho novo do Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos deixar o nosso histórico, nós precisamos deixar o que a gente acha que é melhor, como a gente vai resolver o problema da festa, como eu vou fazer para resolver o problema do meu casamento, como eu vou fazer para resolver o meu problema financeiro, como eu vou fazer para resolver o problema amanhã, de tantos que cada um de nós temos. Nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos simplesmente dizer, eu não consigo mais fazer nada, eu não posso fazer mais nada, eu estou aqui simplesmente e quero receber do vinho novo do Senhor Jesus Cristo. Sermos como talhas vazias para que a gente possa ser preenchidos, não só para a nossa própria alegria, mas que a gente possa transbordar essa alegria, e que essa alegria seja transbordante ao ponto das pessoas que fazem parte dessa história, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, do nosso trabalho, da nossa faculdade, da nossa história, da nossa família, também sejam alcançados por essa festa, por essa alegria, por esse vinho novo que você derrama na vida de cada um a cada dia. Esse é o vinho novo do Senhor Jesus. Nós precisamos estar vazios de nós mesmos, dos nossos conceitos e preconceitos, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, para que aí sim, esse renovado Espírito Santo de Deus possa tomar conta das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil, meu irmão e minha irmã. Eu passei 2 anos praticamente lá nos Estados Unidos. E eu passei praticamente 2 anos fazendo esse exercício. Senhor Jesus, a cada manhã, Senhor Jesus, não me deixa ser quem eu quero que eu seja. Não me deixe ser Wesley que sabe o que tem que fazer. Mas eu quero ser renovado pelo Senhor. E voltando para cá, eu vejo o quanto ainda estou cheio de mim mesmo. O quanto ainda eu acho que eu estou certo nas coisas que eu estou fazendo. E o quanto é difícil a gente deixar a nossa própria natureza, deixar a nossa carne, deixar o nosso pecado, para que a gente possa ser cheios do Espírito Santo. Que é aquilo que Deus chama cada um de nós, filhos do Senhor Jesus, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação, ser cheios do vinho novo do Senhor Jesus. E para encerrar o terceiro ponto, que eu gostaria de compartilhar, a terceira lição, é sobre aquilo que a mãe de Jesus disse. É muito interessante que durante toda a história dos 12 até os 30 anos de Jesus, todo o seu desenvolvimento de criança, de infância para a adolescência, a sua juventude, a sua primeira fase de adulto, não existe menção na palavra de Deus. Não fala sobre como Jesus foi criado pela sua mãe,
não fala o quanto que o seu pai ensinou, aquilo que ele aprendeu no dia a dia. Ele dá algumas dicas depois daquilo que acontece no seu ministério, aquilo que ele foi aprendendo, os princípios que ele foi desenvolvendo, mas principalmente fala muito sobre do Pai Eterno, de quanto Deus tinha a comunhão e a obediência. Mas nesse momento tão diferente, onde a família estava reunida, onde as pessoas estavam celebrando, fazendo a festa, sem sequer Jesus ter feito nenhum milagre que tenha sido registrado, a sua mãe, quando ela ficou sabendo de que o vinho havia acabado, o que Maria fez? Maria podia ter usado de tantas estratégias ou ferramentas na qual a gente normalmente tenta utilizar, não é verdade? Vamos sair para comprar vinho, vamos ver vamos bater na casa dos vizinhos para continuar a festa, temos que comprar vinho, vamos emprestar vinho do lado, vamos atrás de alguém que possa nos ajudar com isso. Vou correr atrás de quem? Do organizador da festa, não é verdade? Vamos atrás do mestre de cerimônias. Vamos falar com ele o que aconteceu, por que não tem mais vinho. Vou conversar com o pai da noiva, né? O pai da noiva que tinha que estar lá bancando essa festa e por que acabou. Vamos reclamar, vamos atrás de achar uma solução. Ou então podemos sentar e dizer, olha só o que eles fizeram. Convidaram a gente para a festa, nós estamos aqui e acabou esse vinho. Que pessoal mais desrespeitoso. São tantas alternativas e fáceis para a gente fazer, não é verdade? Mas a lição que nós aprendemos aqui é que Maria, quando ela ficou sabendo, ela foi direto falar com quem? Foi falar com Jesus. Irmãos, pense bem, ele não tinha feito nenhum milagre ainda. E a Bíblia registra isso, deixa claro nessa história para a gente. Reforça que Maria foi ao encontro de Jesus. E nesse encontro que ela teve com Jesus, depois de uma conversa em que eles tiveram, ela vira para as pessoas que estavam trabalhando, ela conversa ali e diz assim, olha, eu já falei para Jesus, façam tudo o que ele disser. Você pode ver aí no versículo, nessa passagem você pode ver no versículo 5, isso, no versículo 5. Façam tudo o que ele disser. Então a lição que eu queria que a gente pudesse destacar desse texto, para a gente poder sair daqui também, lembrando daquilo que o Senhor está nos ensinando, é que, irmãos, irmãs, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma necessidade, se o vinho está acabando nos seus relacionamentos, se o vinho está acabando na sua vida, você tem uma pessoa que foi convidada para participar da sua vida, que você deve procurar. E o nome dele é Jesus. Esse encontro com Jesus faz toda a diferença. Quantas vezes nós ficamos batendo perna, sufocados, porque a gente não descansa, porque a gente não leva as nossas petições, porque a gente não faz jejum, porque a gente não ora, porque a gente não busca na palavra de Deus, porque a gente não vai primeiro direto na fonte, que é Jesus, que transforma a água em vinho, que resolve todo tipo de problema que você tem, do seu câncer, do seu problema de saúde, que resolve o problema do seu filho que está perdido, que resolve e restaura o seu casamento, que transforma tudo aquilo que você tem hoje, que você pode estar chamando de problema. Jesus Cristo, Ele pode restaurar. Como foi, a sua mãe disse diretamente para ele. E essa segunda lição dessa parte diz, faça o que Ele te mandar. Só isso, gente. Vamos buscar experimentar na simplicidade do Evangelho aquilo que Deus mandar a gente fazer. Ele vai dando alguns passos para que esse milagre aconteça. Ele chama uma pessoa, ele pede para pegar os jarros, para encher aquelas talhas, né, usando todo o ser humano. Tem várias lições que a gente pode aprender. Mas a que eu gostaria de destacar é para a gente obedecer ao Senhor. Se nós, então, buscarmos ao Senhor, o convidado da nossa vida, e obedecermos aquilo que Ele nos instruir, o seu vinho, a sua água, quer dizer, ou o vinho que está acabando,
ele vai ser renovado. A alegria na sua vida vai ser restaurada. Uma vida nova você vai ter na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você quer uma alegria nova do Senhor? Você quer o vinho novo do Senhor? Amém. Irmãos, para encerrar, eu queria fazer um desafio para a igreja. Não tem como se nós não tivermos Jesus como convidado no nosso coração. Não há como o vinho ser transformado, a água ser transformada em vinho. Não tem como a nossa vida ser restaurada se Jesus Cristo não fizer parte dele. Como naquela época, as pessoas viviam em religiosidade. Naquela época, cumprir os rituais era o suficiente para que eles acreditassem que eles poderiam ter uma vida melhor. E infelizmente, nós vemos nos dias de hoje, nós vivemos uma religiosidade também. Quantas pessoas, quanta gente que tem vivido nesse ritmo de cumprir os rituais, de participar ou de fazer alguma coisa para o Senhor, como se fosse ter um real e verdadeiro relacionamento com Jesus. E eu queria fazer 2 apelos aqui, 2 desafios. Se tiver alguém que ainda não recebeu Jesus no seu coração, eu queria que você pudesse manifestar. Se tiver alguém aqui que ainda não convidou o Senhor Jesus no seu coração, você pudesse se manifestar. Eu queria convidar você para que também, daqui a pouco, a gente possa se manifestar, nós vamos orar. Mas se você está passando por alguma luta na sua vida, se você tem uma dificuldade, se você tem visto em alguma área da sua vida que esse vinho está se esgotando, que a alegria na sua vida está acabando, a sua esperança, a sua expectativa de um dia melhor, a sua esperança de que amanhã, segunda-feira, você vai ter um dia gostoso, alegre na presença de Jesus, já não é tão real. Se você de alguma forma passou pela sua cabeça ou na sua mente de que o seu casamento já não dá mais. Se você tem ouvido e percebido de que esse vinho na tua vida já está se esgotando, essa alegria, eu também queria fazer um desafio para você, para que você nessa noite assumisse um compromisso. Eu queria pedir agora para você fechar os seus olhos, para você baixar a sua cabeça. E eu quero fazer um desafio. Se você quer mesmo um vinho novo na sua vida nessa noite, se você quer mesmo convidar Jesus para fazer parte da sua história, como Ele fez parte na história desse casamento, como Ele fez parte na história desse casal, onde mudou da água para o vinho, esse vinho que é a nova aliança do Senhor Jesus, que também é o sangue de Cristo. Se você nessa noite veio para cá desanimado, se você tem uma pessoa que está enferma, que você já estava mais desacreditado, se tem um desafio no seu trabalho que até o final de ano você precisa resolver e é um tudo ou nada, mas você quer se esvaziar de você mesmo e que o Senhor Jesus faça isso na sua vida, eu quero desafiar você a assumir esse compromisso. Então agora eu quero pedir e perguntar para você que quer convidar Jesus no teu coração, para você ficar em pé. Se você ainda não tem essa convicção, se você talvez até agora pensou que viver na religiosidade estava bom, era o suficiente, mas você agora tem a convicção de que você quer convidar Jesus na tua vida para entrar e fazer toda a diferença, eu quero convidar você para ficar em pé em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui ainda que não tenha feito isso, é a sua oportunidade nessa noite de entregar a sua vida para Jesus, e Ele vai transformar a tua água, a tua sequidão, a tua crise, a tua tristeza em uma nova vida, em uma vida alegre, em uma vida feliz,
em uma vida consagrada, em uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu quero também fazer um desafio para você. Você pode continuar de olhos fechados. Eu quero, você que quer que esse vinho que está se acabando, que essa alegria na sua vida que você tanto quer, que você tanto almeja, essa expectativa de viver uma comunhão plena com o Senhor. Se você veio aqui nessa noite desanimado, triste, você quer fazer um compromisso com Ele, eu quero convidar você também para ficar em pé nessa noite. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Se você precisa de um vinho novo, se você tem um motivo claro que Deus está trazendo no teu coração agora, se você entende e compreende, glória a Deus, aleluia, que Jesus precisa fazer parte da sua vida, que você tem que se esvaziar, para que Ele possa preencher o vazio que tem no seu coração, para que Ele possa vir e fazer parte da tua história, e trazer o melhor vinho da tua vida, o vinho que daqui para frente você nunca bebeu, um vinho novo, experimentar algo novo com o Senhor Jesus. Essa é a tua oportunidade nessa noite, de você dizer: Senhor, eu quero um vinho novo, eu quero essa experiência me reanimando, trazendo alegria de caminhar com o Senhor. Eu quero ver alegria no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, sendo restaurada pelo vinho novo. Eu quero a alegria de levantar pela manhã e ter uma comunhão renovada pelo Senhor. Eu quero ter a alegria de poder servir, de poder trabalhar, de poder desenvolver o meu trabalho, de poder ser um funcionário exemplar, de ser um empresário exemplar, de ser um homem de Deus comprometido com o Senhor, de ser uma mulher comprometida com o Senhor. Essa é a sua oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, nessa noite, nos colocar, Senhor, diante do Teu altar. Em primeiro lugar, Senhor, em gratidão ao Senhor, que traz, Senhor, a alegria de volta aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor restaura e o Senhor renova a cada manhã as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, o Teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é uma fonte de água viva que jorra, Senhor, sempre, sempre, cada vez mais. E como nós aprendemos nessa noite, o Senhor é um vinho novo. O Senhor é um vinho extraordinário, Senhor, que traz a vida nova, a alegria sendo restaurada. E nesse momento eu peço, eu clamo, Senhor, agora para que o Senhor toque, Senhor, na vida desses irmãos que estão em pé. Que o Senhor, ó Pai, agora alcance, Senhor, de forma extraordinária, como foi o Teu encontro, Senhor, neste casamento. Que o Senhor faça esse encontro agora, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, que precisa ver, Senhor, um vinho novo, de ver a alegria restaurada, para que haja festa nos relacionamentos, para que haja festa, Senhor, nessas vidas, nessas famílias, Pai. Alcança, Senhor, agora, e que haja um vinho novo na cura, Senhor, dessas pessoas que estão agora, Senhor, aqui. Pai, que haja, Senhor, um vinho novo, Senhor, na expectativa, na esperança do Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar, Pai, essa noite nas Tuas mãos e Te agradecer pela Tua palavra. Te dar graças, ó Pai, pelo Teu milagre, por tantos milagres que o Senhor fez e o Senhor continua fazendo na nossa história. E consagramos, ó Pai, as nossas vidas no Teu altar, em nome de Jesus. Amém.